Vamos ver, ó. Estamos ao vivo de novo. Vamos ver se agora vai. Tava travando muito. Vamos fazer o convite pro Pita de novo. Vamos ver. Convite feito. A Mari e o Luiz estão por aqui. Vamos lá, vamos ver. Porque tem muita história pro Pita contar. Não daria para fazer apenas numa live mesmo. Renato Barbosa tá com a gente. Fred, Rafi, Pita. Vamos ver se o Pita entra agora. Convite enviado. Doutor João aqui com a gente. Vamos lá. Vamos ver se o Pita já está vendo o convite feito. Família Pita representa. É verdade, tá sempre aqui mesmo. O pessoal tá, tá em peso. Alô, Pita. Vamos ver se o Pita tá recebendo o nosso convite. Muita história legal, né? Conversar com quem tem história é muito bom. Silvana também tá voltando aqui com a gente. E a gente tava falando sobre Rivelino. O assunto vai prosseguir, que a gente vai falar sobre o Rivelino com o Pita. Por favor, Mari e Raf, por favor. Vamos ver se ele já... Não sei se ele entendeu que eu ia abrir outra, hein? Ah, já entrou. Vamos ver, agora vai. Sempre acho que é muita gente no horário. Não sei o que acontece, mas eu acho que agora o Pita vem com a gente. Obrigado, Mari. Opa! Agora voltou. Paciência, é isso aí. Pita, vamos ver se a gente... Você me aguenta mais uma meia hora aqui? Lógico, vamos lá. Vamos lá. O assunto estava sendo o Rivelino, né? Então a gente estava falando sobre o Rivelino depois do Pelé. Para você também é o maior que você viu. E eu quero que você fale sobre a tua relação com ele. Como é que foi o tempo de convívio com o Rivelino? Olha, o Orelha era um cara genial, não sou eu, Zé Sérgio, pro Maradona também, ele, excepcional jogador, excepcional jogador. Não tenho o que falar sobre. O temperamento é que era complicado, mas aprendi muito com ele, né? Então, aprendi que um time com um cara como tem o Rivelino, tinha o Rivelino no Corinthians, tinha o Zico no Flamengo, então outros jogadores, né, acabavam sendo coadjuvantes. Coadjuvantes. Agora, você veja um coadjuvante. Eu joguei num time cuja escalação era Ado, seleção brasileira, campeão do mundo. Zé Maria, campeão do mundo. Baldock, campeão do mundo. Brito, campeão do mundo. Vladimir, um baita jogador, seleção brasileira. Tião, um dos grandes médios volantes que eu vi jogar. Rivelino. Entendeu? Tinha Roberto Miranda, campeão do mundo. Vaguinho, seleção brasileira. Então, era o time do Corinthians. E não ganhava. Né? Eu não sei se por outros interesses, por outras coisas, né, que não é o foco da coisa, mas fazia com que esses jogadores, né, tivessem o papel de coadjuvante. Seleção brasileira, campeão do mundo, meia dúzia de jogadores, mais com ele lá. Né? E a última vez que eu vi o Orelha, acho que foi no Indiano, onde eu estava jogando e quebrei o braço. Num jogo, ele levou o médico lá no vestiário. Acho que foi a última vez que eu vi. Ah, não. Vi o Orelha na inauguração do estádio. Nós jogamos, fizemos lá as partidas na arena, né? Que jogou lá 10 minutos cada time e tal.
e tem até uma foto legal, eu gosto muito dessa fotografia, ele e o Zenon. E lá no vestiário, como tinha muito jogador tal, e muita gente, muito estranho, ele até guardou as coisas dele dentro da minha bolsa. Ele sempre foi muito de usar ouro, muito de usar essas coisas, né? E aí, a hora que foi embora, falou, olha, eu peguei lá, tal, falei, tá bom. Mas eu gosto muito dele. Como jogador, então, não tinha. Eu torci muito pelo Riva na Copa, e assim, existem umas coisas na vida que são interessantes, né? Pô, garoto, e eu driblava no futebol de salão, como ele fazia do elástico, eu tinha essa característica, eu fazia esse tipo de jogada, como o Edu faz também, né, o Jonas, só que ele faz para fora, a orelha faz para dentro, e eu fazia para os dois lados. Mas e depois você vira a conviver, né? É muito legal. O futebol me fez, se eu não ganhei dinheiro, eu ganhei muita coisa, muito maior do que o dinheiro. Eu aprendi a respeitar. Eu não gostava muito eu não respeitava jogador de futebol muito, não, porque eu já estava na universidade, fazia o que você é formado em jornalismo, eu fazia comunicação. E eu achava aquela história bom, futebol é assim mesmo, bom, eu achei isso, aquela conversa fiada que todo jogador tem, mas que também não é por culpa apenas do jogador, né? Depois eu aprendi que isso era uma defesa, era uma autodefesa do próprio jogador, né? O cara vinha falar com você lá e falava assim, bom, estou aqui com o jogador, acabou o jogo, o jornalista, estou aqui com o jogador, pita não sei o que, bababá, que botava o microfone na boca para falar. Uma vez o cara falou isso comigo e eu fiquei calado. Porque ele ficava prestando atenção em outra coisa, com quem ele ia entrevistar depois, tal. Eu fiquei calado, ele falou, mas você não perguntou nada, pô, né? Então, e teve um jogador que eu joguei no Sport Recife, chamado Assis Cabeça, que fazia dupla de zaga no Fluminense com o Assis Silveira na época da máquina. Era back central, não sei se você lembra disso. Jogava Assis e Silveira. Esse sujeito, eu fui para Recife com 20 anos, 20, 21, 22, sei lá, por aí 21 anos e tal. E ele já estava com 30 anos, né? Já estava encerrando a carreira, ele é de Belém do Pará. E se ele tiver o primário completo, ele tem muito. Rapaz, esse cara foi um dos maiores professores a mim. Me ensinou coisas inacreditáveis, sabe? O seu Enio Andrade, uma vez conviveu, que foi meu treinador nessa época, a gente vinha de Caruaru, presenciou uma conversa entre mim e o Assis Cabeça no ônibus, na frente do ônibus conversando. O seu Enio, que era muito espirituoso, falou assim, pô, esse papo é muito cabeça para mim. A gente vinha de Caruaru no anoitecer, né, naquela estrada escura tal, e conversando sobre as coisas que estavam ali no Nordeste acontecendo, numa casinha lá no fundo tal. Então, assim, são as lições, né, que o futebol dá, né, e que é bárbaro, né, bárbaro. Quando eu fui para a Europa apenas com o Master, né, não fui com o time profissional nenhum, fui com o Master 3 vezes para a Europa, e uma das vezes nós fomos para Barcelona e eu conheci o Jorginho o Putinati, aquele que jogou no Palmeiras, cracaço de bola. Eu não conhecia. Cracaço. Nós saímos em Barcelona, tomamos um fogo, rapaz.
E ficamos amigos. Então, o Edson, né, o Abobrão também é outro que lateral direito, foi seleção brasileira. O pessoal mais jovem que eu vinha a conviver depois, né? O futebol é muito rico de gente, muito rico. Eu conheci bem o Vagninho, que comprava os Masters, não sei se é isso que tá lá. Não, o Vagninho hoje ele está no Corinthians, mas não mais com o Master, ele está ligado ao futebol de base. Hoje ele também me acionou, eu sou um ignorante digital, ele perguntou como é que fazia, se era pelo YouTube, pelo Instagram, eu falei Instagram e dei teu nome lá. Então, eu não sei se ele estiver nos ouvindo, nos vendo, ele que deu uma... Ele pediu para não falar mal dele, mas eu não vou falar, vai. Eu não vou falar. Ô, Pita, você vê que outra coisa muito legal é essa tecnologia, né, das redes sociais também, porque assim, ó, o João Greco estava falando, ele ouviu aqui, ó, o Antônio Albacete entrou e eles há muito tempo não falaram, estão falando por aqui, ó. Isso, outra coisa... Ele jogou no Ipiranga também, jogou com o Colonese, mais jovem, um pouco mais jovem, jogou com... Você vem pra cá. Tá vendo pra cá. Não, e vai acabar, hein? Oi, Pita, tá me ouvindo? Voltou. Voltou. Aqui, falando que o Alba, puta craque também. Esse é o João que tá falando. Eles jogaram no mesmo time. É cardiologista ele, né? Então, por isso que eles estão conversando aqui. Aí, ó, pode falar, Pita. O João é ginecologista, né? Sim. A minha esposa é secretária dele. Ah, é? Então, ele teve o consultório bem na frente aqui da minha casa, João. Na Costa Guiar. Ah, na Costa Guiar. Costa Guiar. Ô, Pita, a gente estava falando sobre Corinthians, sobre Rivelino. Não tem como eu não te perguntar sobre uma história até há pouco tempo. Agora morreu o Ronaldo, né, que fez o gol em 74. Aquele jogo você estava, não estava? Na final de 74? Tava. Então, essas coisas que eu vejo muito estranho acontecer no futebol. Não aconteceu apenas nessa final de 74 com o Corinthians. O Corinthians sempre serviu como uma manipulação de massa, né? O Corinthians sempre foi... Olha, a gente hoje ainda tem... eu parei de jogar futebol há 30, quase 40 anos. E ainda joguei no Corinthians, joguei no Sport Recife, joguei na Portuguesa, joguei no Botafogo no Rio de Janeiro, joguei aqui um pouquinho no Juventus e no Nacional, depois de até ter encerrado a carreira. Mas ainda a minha referência é o Corinthians. Porque hoje é muito difícil você ter o jogador com a identidade do clube. E a gente... Naquela época tem, eu te falei sobre o Rafael, te falei sobre o Tião, sobre o Vladimir, ainda nós somos amigos, sobre o Zé Eduardo, né? Então o Jorginho, o Jorge Augusto trabalha na Sabesp, a gente ainda é parceiro, a gente conversa, a gente tem uma amizade fraterna, coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Você não vê a identidade.
Você estava falando do Rafael, eu não lembro, o Rafael foi goleiro do Corinthians em 81. Rafael Camarota, Mas goleiro do... você chegou a pegar ele no Corinthians ainda? Nós fomos juvenis juntos. Ah, juvenil. Nós fomos juvenis juntos. Ele subiu para o profissional, eu estava no profissional, era titular, o Rafael subiu depois, embora ele seja um pouco mais velho do que eu, mas aí ele subiu, foi embora do Corinthians, foi se não me engano, para o Curitiba, foi campeão no Curitiba, brasileiro, aí depois voltou para o Corinthians. Tá. Depois ele voltou para o Corinthians. Então, e aí você falou essa história aí, lógico, que te perguntaram a vida toda sobre 74, e quem ficou muito marcado aí foi o Rivelino, né? Então, mas é essa coisa, né? Se você for pegar as coisas da época direitinho, você vai ver que tem coisa aí, né? Isso, eu vi que você escreveu um livro, se você estiver disposto a ouvir outras histórias depois em off e quiser escrever sobre o que eu penso sobre o futebol com relação a esse tipo de manipulação, será um prazer, porque as coisas que acontecem nos bastidores é muito diferente das coisas que o público sabe e que a mídia faz questão de tapar, porque tem interesses também, né? Foi assim em 74, em que era muito mais interessante o Corinthians não ganhar aquele campeonato. Foi assim com a seleção brasileira lá na França, entendeu? Com aquela coisa do Ronaldo ser... Foi depois, e aqui inclusive, entendeu? Porque os caras falam e se diz de manipulação de resultado, acha que há um juiz que vai roubar a favor do Santos contra o Corinthians. Não é nada disso, entendeu? Não é isso, fez antes lá, fez com que não tivesse o jogador jogando naquela equipe, naquele dia, fez com que... É uma estratégia, absurda, estratégia complicada, cara, complicada. Hoje, a FIFA, ela tem mais países agregados à FIFA do que na ONU. Entendeu? Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que bancou uma Copa, né? O presidente queria o Pelé na abertura da Copa, porque o Pelé já era um símbolo lá por ter jogado no Cosmos. O Avelange falou não. E não foi, porque o Avelange tinha brigado com o Pelé. Então, assim, o poder que tem o futebol, entendeu? Quando falam o Santos parou uma guerra, Pelé parou uma guerra. Verdade, é verdade. Né? Mas falam isso, não falam o que veio atrás. Né? Então, o futebol como um manipulador, e depois da tecnologia, então, ficou absurdamente grotesco. Eu não sei como as pessoas não dizem, entendeu? O futebol tem dono. O futebol brasileiro tem dono, o futebol no mundo tem dono. Mas é um dono escamoteado como é o nosso país, como são os países do mundo inteiro. Tem dono. Né? Fez você desanimar? Hoje você não acompanha futebol? Não, eu acompanho futebol. Eu fui dirigente de futebol até 10 anos atrás. Eu fui trabalhar no Paulista de Jundiaí, fui presidente do Paulista de Jundiaí, fui coordenador de um projeto muito grande chamado Projeto Campus Pelé, em que o Pelé também estava envolvido, era contratado do Banco Fator. Era o banco que colocava dinheiro, que fazia um investimento lá em Jundiaí. E
não sou desanimado com o futebol. Eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir futebol sozinho ou com outros jogadores de futebol. Eu não gosto de, vamos num bar assim, não vou. Não gosto. Não é meu estilo. Não me emociona nesse ponto, não, de, tal. Eu sinto na pele o jogador. Eu não. Outro dia, uma vez, né, outro dia parece que foi ontem, mas já há bastante tempo atrás, acho que o Casa estava começando a fazer comentários no futebol, e eu dizia o seguinte, estava falando sobre ex-jogadores comentando, ou jornalistas esportivos e tal. Como fiz jornalismo, eu tinha uma matéria chamada Ética chamava-se Ética e Legislação, era a matéria que tinha na faculdade. Na faculdade. Isso. Mas, mais do que isso, é o seguinte, se uma pessoa qualquer, entrasse num estádio no Morumbi, pode ser 5 mil ou 100 mil pessoas, não vou falar, exagerar, 100 mil, eu joguei com 100 mil pessoas, então você já é uma coisa que transcende a qualquer entendimento. Uhum. Aí digamos que você esteja mal no jogo, você não, a bola vem, bate na canela, é fato. Aí o seu time precisa ganhar, está 0-0, aos 46 do segundo tempo, rebatem uma bola e ela cai no meio de campo para você e você toca lá na frente e só está você e o goleiro lá embaixo. Esses 5, 10 segundos que você carrega a bola do meio de campo até o goleiro, você não sabe o que passa na cabeça do sujeito. Passa uma história de vida. Passa assim, eu estou uma bosta no jogo, eu não sei, eu vou tocar de longe, não vou tocar de perto, vou sair para a esquerda, o goleiro vai ficar, não vai ficar. Porra, se eu perder esse jogo amanhã o cara que vende maçã na feira, que conhece minha mãe, vai falar, puta, teu filho é uma porcaria, pegou a bola no... Rapaz, como é que um sujeito que foi ex-jogador pode dizer que o cara perdeu o gol? Ou que foi incompetente para perder o gol? Se ele sabe de tudo isso. Entendeu? Um leigo pode dizer, mas não um jogador, um ex-jogador. Né? Então... Tem muito cara que fala bobagem, né? Você sabe nossa, tem, né? Onde eu reparei uma coisa? É lógico, a gente tem um time, né? Fiquei muito fanático, mas hoje eu parei um pouquinho, você diminui, lógico, virei jornalista, você tem que diminuir. Então, 2016, eu fiz 15 anos de casado e, por coincidência, o São Paulo estava jogando na Argentina e eu fui com a minha mulher viajar para comemorar 15 anos de casado. Aí, a gente viu a chegada dos jogadores, todo o estresse do avião, aí indo até o hotel, torcida xingando, na Argentina, aí aquele clima de guerra, São Paulo e River Plate, os caras querendo apedrejando o ônibus, o cara desce do ônibus, aí pega aquela guerra em campo com 100 mil pessoas quase no estádio, aí você fala, nunca mais vou xingar um jogador, não dá para criticar o cara tá lá dentro, o cara para chegar aqui tem que ser bom pra caramba, não é isso? Eu disse, alguém criticou na outra, perguntou, acho que me perguntou qual o pior jogador que eu já joguei, ou para citar, não tem, não existe. Se o cara chegou num nível de profissional, ele pode não agradar, pode não ter as qualidades tal, mas ele tem. Lógico que ele tem, né? Claro. Não se pode. Você pode criticar o contexto do final da obra, tal, criticar de uma maneira, né? Mas você faria melhor? Não faz. Não faz. Não faz. Tem que ter respeito, né? Pelo profissional.
A gente está falando de futebol, mas podemos falar de qualquer coisa, né? Podemos falar de música. Eu sou um apaixonado por música, né? E vejo isso, né? E como as coisas hoje estão desmistificando, né? Você até bem pouco tempo atrás, talvez o Chico Buarque fosse um dos maiores signos do nosso Brasil, né? Aí ele mesmo também talvez se achasse. Aí bastou ele sair na rua, um cara falar, você é um merda, para acabar com tudo aquilo, né? Ele mesmo falou assim, puxa vida, eu achei que fosse o top do top, né? Mas então já não é mais. E isso é uma fração de segundo. A gente falou do rato, né? E uma das grandes lições que eu aprendi com o Zé Castelli, do rato, porque já falei que tenho 66 anos, então uma das vezes nos ensinando que isso era legal no Corinthians, né? Você vê que coisa. O seu Zé pegou um jornal e assim a primeira página era a manchete e a última normalmente era a página policial, né? Então ele pegou o jornal fechado e disse assim, olha, é muito fácil você aparecer aqui, você fez um gol, não sei o que, está aqui na primeira página. Pegou, abriu o jornal, mas para pular para o outro lado, para a página policial, só basta abrir o jornal. Então, são lições que eu nunca esqueci, estou falando isso coisa de mais de 50 anos atrás, né? São lições que se o cara tiver um pouquinho de sensibilidade, ele vai aprender. Eu estava falando com o Vladimir hoje, né, também convidando para assistir a live, aí brinquei com ele, falei, olha, vou fazer outra, não sei o que, assim e tal. Ele falou, vai, você tem muito para falar. Eu falei, rapaz, porque eu tinha escrito na chamadazinha lá, que a velhice... mais uma, eu acho que esses caras estão pensando que eu tenho muita coisa para falar, né? E eu falei para ele que eu achava que você estava interessado em saber das coisas que eu sei, dos segredos da vacina da Covid, entendeu? Eu queria falar sobre isso. Mas aí, não, depois ele falou assim, não, vai, as pessoas gostam de ouvir, você tem muita coisa para falar. Na verdade, acho que todo mundo tem coisa para falar. E tem mesmo, tem muita história mesmo, Pita. Olha, eu queria te perguntar de um cara que te marcou, Pablo Forlan. Ele era bravo mesmo? Como que era passar pelo Forlan? Bravo, agressivo, dava pontapé. O futebol amenizou muito depois da tecnologia pegar o sujeito de perto, né? Se não me engano foi o Arengue me deu um soco na cara. O Luiz Pereira, tem muita coisa, aquela história seguinte, tem um jogo Palmeiras e Corinthians, o treinador, eu não lembro se era o Silvio Pereira, não lembro quem era o nosso treinador, dizia o seguinte, para que quem fosse cabeça, hoje talvez isso até aconteça, você coloca um jogador colado do grande cabeceador para que ele não tenha impulso, não saia correndo e ter impulso, né? Tá bom, aí o treinador me pediu que eu ficasse na frente do Luiz Pereira. Então foram bater acho que foi o Bala foi bater do lado esquerdo o escanteio, e eu fiquei na frente do Luiz dentro da área. Quando o Edu afastou para tomar distância para bater na bola, o Luiz Pereira me deu um pisão no pé, cara, que tá doendo até hoje. Puta, né? Ninguém pegou, não tinha tanta câmera. Então, era isso que acontecia muito. O Forlan era um disso, né? Aquele Orlando. Eu lembro do Uri Geller, que também era uma vez o Uri Geller foi passar por ele, deu um pontapé no Uri Geller, o Uri Geller falou assim, aqui não. E ninguém falava nada. Quer dizer, hoje a evolução
tecnológica hoje já não permite mais, né? Isso que eu ia falar. Com esse monte de câmera, aí virou aquele negócio de o cara é expulso com mais facilidade, depois a imagem vai ficar. Esse negócio que veio para a arbitragem também, né? Do árbitro de vídeo. Só aí ficou hoje. O futebol acabou. Esse tipo de malandragem que você está falando, o Luiz Pereira te pisar no pé, o Forlan te dar um soco. Isso aí não pode mais existir. Não tem como existir mais, né? Antes falava que era malandragem, agora não tem. Não, isso aí veio contribuir. Mas tem outros recursos tecnológicos e mais baratos que não necessitariam do VAR, né? Hoje as maratonas, o cara coloca um chip no tênis e sabe com precisão o tempo e tal. Então um chip indeterminado em todos os jogadores em determinado ponto, tranquilamente se elimina o impedimento, correto? O chip na bola se determina o gol, se entrou ou não. E se colocar, tem um árbitro e 2 bandeiras, bota 3 árbitros, 4 árbitros dentro de campo, entendeu? Mais o recurso tecnológico que impeça esse tipo de violência, não precisa todo estádio ter aquele aparato de câmeras do VAR. Não permitem outra câmera. Era muito fácil de resolver isso. A minha opinião, era muito fácil de resolver isso. Era só uma câmera, não precisa ter editor e não sei o que lá, vários árbitros trabalhando. Era só 2 bandeiras e o árbitro, eles se reúnem e falam que a maioria decide. O que você achou que foi? Acabou, não precisa nem ter mais imagem. Tudo bem, mas acontece que quando você coloca nesse sentido do ser humano optar nesse tipo de coisa, vai existir a manipulação. Se você tem o recurso tecnológico para que se exima a dúvida, tem, mas não precisa ter esse tipo de aparato. Como eu disse, um chip na chuteira, entendeu? Olha, todo jogador tem que ter um chip na chuteira direita, o critério é este, tal. Vale a perna direita, vale a mão esquerda, vale o nariz, vale a orelha. Cria-se o critério, coloca-se o chip e pronto. Está marcado, já está barato. Não é caro, é barato. Entendeu? E aí os outros recursos de televisivos, ele engrandece. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que o futebol eu acho que ele vai caminhar para isso, né, dos clubes terem, porque senão acaba o futebol no Brasil, como está acabando no interior de São Paulo, acaba o Campeonato Paulista como está acabando, acaba os campeonatos regionais, começa o brasileiro, daqui a pouco se acaba o brasileiro e só vai ter campeonato europeu. Porque os jogadores vão estar lá e vai se vender jogos para cá, entendeu? Há de se criar um critério tipo NFL, tipo a NBA, seleções de que os clubes sejam mais harmônicos para que haja uma competição real, independente do dinheiro. O dinheiro vai correr solto, porque sem o dinheiro o mundo não existe, né? Para mim existe. Minha mulher compra o vinho aqui, também tá bom, entendeu? Sim. Ô Pita, aí, você jogou na Portuguesa, você jogou com grandes jogadores. Um dos que chamou a atenção foi o Enéas, né? Como é que foi jogar naquela época na Portuguesa? A Portuguesa que hoje sumiu, né? A Portuguesa sumiu mesmo por culpa dos próprios dirigentes, por achar que ali era outra coisa. Aquela história que a gente iniciou, né, dizendo sobre o próprio ser humano, né? A gente pensa que é uma coisa e não é. Nós somos muito limitados. E assim você passa numa outra situação para um clube como a Portuguesa. Eu joguei na Portuguesa, quem me trouxe para cá foi o Mário Travalini. Nós chegamos à final do Paulista também. E
até o Enéas, na época que eu estava na Portuguesa, era meu companheiro de concentração, de quarto. E ele era duro, viu? Ele era complicado. Ele jogava demais, demais. E eu peguei um time muito entrosado, jogava, tinha o Wilson Carrasco, tinha o Toquinho, tinha o Caio, que era um centroavante. Que centroavante que era o Caio, cara? Belo centroavante, né? Tinha vários jogadores, o Dirley, o Daniel Gonzalez, entendeu? O Moacir, lateral direito, o Alves. Então tinha uma equipe muito boa, Danival, né? Tinha uma equipe muito boa. E Botafogo depois? O Botafogo tinha sido o grande sonho da minha vida jogar no Rio de Janeiro. E foi o meu maior desastre jogar no Rio de Janeiro. Eu com pouco tempo lá, acho que com 5, 6 partidas, eu fraturei o ombro. E a clavícula, quebrei a clavícula. Aí tive uma cirurgia lá e fiquei impossibilitado. Eu estava emprestado, né? Tinha aquele negócio de empréstimo, e fui até com o Rosemiro, que é meu amigo, né? Botafogo e Vasco. Mas uma experiência muito interessante de conhecer o Rio de Janeiro por dentro. É muito difícil. O Rio de Janeiro é o que a gente tá vendo. O Rio de Janeiro, eu acho que ele, por ter sido a capital federal, ele tem uma população que ainda acha que é. E não tem o menor respeito pelas pessoas. O carioca é um mal educado. Ele mora em Ipanema, hoje não mais, Ipanema, mas mora na Barra, tal, compra um carro de 200, 300 mil reais, tá? E compra também um armário muito grande para guardar as prestações, porque é tudo mentira. É muito complicado falar sobre o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, na verdade, é um pouco o espelho do que é nosso país, né? Eu eu insisto em que se o Brasil fosse realmente baixasse a nossa bola, nós seríamos talvez a nação mais importante do mundo. Mas nós não temos o menor respeito por nós mesmos. Esse que é o problema. Né? Exatamente. Pita, passar rapidinho aqui porque o Paulo Marques estava aqui, falou que deixa um abraço para você, falou que jogou com você no Nacional. O Paulinho, médio volante. O Juventus, como é que foi a tua vida aqui na Moca? Juventus foi uma passagem muito rápida. Foi essa época que eu briguei com o Matheus, ele me emprestou. Eu tinha propostas de time grande para sair, inclusive do Palmeiras. Quando o Dino Sani foi treinador do Palmeiras, ele tinha sido meu treinador no Corinthians, depois foi para o Palmeiras, conversou comigo, nós nos encontramos no Pico de Jaraguá, o Palmeiras treinando e a gente treinando também, me chamou, perguntou se eu gostaria de ir e tal, mas ele não emprestava, ele me emprestaria para o São Bento, ele me emprestaria para outros times, a Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo. Ele não queria, ele quis mesmo acabar com a minha carreira. E aí me isolou, apareceu, eu moro no Ipiranga, o Juventus aqui na Moca, do lado de casa. Eu falei, ótimo, né? Pô, tô na minha casa, é um clube que eu gosto, é um time simpático, eu vou. Mas assim começamos bem, eu fiz até na minha estreia, fiz gol contra o São Paulo, contra o Valdir Pérez,
mas o Juventus não classificou. Não classificou e aí o meu empréstimo acabou, era apenas 3 meses, voltei para o Corinthians e fiquei sem jogar. Então foi uma experiência muito desagradável, né? Porque foi por pouco tempo e assim, profissionalmente não foi legal. Então, quando falam assim, o Matheus foi o maior presidente do Corinthians, para você foi o pior. Eu acho que para mim não, acho que ele foi o pior para o Corinthians também, sabe? Porque ele é um cara super inteligente, entendeu? Aquela conversa fiada dele de nós vai ou não sei o que, mentira, aquilo tudo ele usava de uma maneira até para identificar com o nosso próprio torcedor, com aquilo que ele queria que saísse, né? Então... É igual o atual, então? sei lá. Ô Pita, Prefiro não comentar, como dizem. a tua filha falou, ai pai, por que você não foi pro Palmeiras? Pois é, você vê, eu corintiano, na minha casa tem uma filha palmeirense, outra São Paulina. É complicado. Meu genro é São Paulino. Antes de terminar, o João está falando aqui para você ir lá tomar café, voltar a tomar café na Big Bread, está com saudade de você. Tá falando que vai marcar uma pizza. Quem está falando da Big Bread? Quem é que está falando, Maurício? O João. O João? Está muito caro o café na Big Bread. A gente precisa comprar uma fazenda de café para tomar um cafezinho, pô. Eu estou tomando noutra padaria. Boa. Ô, Pita, só antes de encerrar, não posso deixar de falar com você sobre... Eu lembro bem, fui fazer até uma entrevista na época, trabalhava com o Vanderlei Nogueira, quando você era administrador do Pacaembu. O que você achou dessa venda do Pacaembu, né? Agora que vai ser administrado aí por um grupo privado? Olha, quando eu fui para o Pacaembu, houve uma pressão enorme para que já se privatizasse aquilo lá. Aquilo que não era viável, que não era não sei o quê, que era isso, que era aquilo. O que eu vejo em tudo que acontece no setor público com relação ao setor privado, não o setor privado, porque eu sou comerciante, eu tenho uma loja de material esportivo. Uhum. Mas contra o inescrupuloso, que ficou evidente aí com o negócio da Lava Jato, com o Odebrecht, o Odebrecht é meu cliente, mas com essas grandes construtoras, com esse grau de corrupção que o país vai, desenvolve estrada, constrói estádio, constrói não sei o que, constrói aquilo, e depois dá de mão beijada para a iniciativa privada. O estádio Newton Santos, de quem é? Falo que é do Botafogo, mas não é, né? É do governo. Travou. Vai para Recife, o Sport tem estádio, o Santa Cruz tem estádio, constrói uma arena, o Náutico não tem estádio, dá o Náutico administrar. O Pacaembu tinha uma conta d'água, só como exemplo para ver, era 2001, já faz 20 anos, era 30 mil. Era 30 mil reais a conta de água. Um absurdo. Então, os vereadores pressionaram. Fui na Câmara defender a não privatização do Pacaembu. Mas a conta d'água é 30 mil. Tá bom. Era 30 mil. Sabe o que tinha lá? Vazamento. Caiu para 5 mil. De 30 mil caiu para 5 mil reais. Entendeu? Tem 30 mil frequentadores lá, do entorno. Então, assim, o que acontece lá, e acontece, só vale como exemplo, é isso. Não é viável, na iniciativa privada é viável.
Ninguém vai ver o porquê. Eu tinha shows lá, os shows que, pô, eu fiz shows de Eric Clapton, fiz show com Red Hot Chili Pepper. Eles rendiam para o Pacaembu, à época, R$ 500 mil limpo. Limpo, mais do que qualquer jogo de futebol. Entendeu? Então, teve uma ideia na época de se ceder, talvez, para o Corinthians. O Corinthians não quis. Era o do Alípio, ele não quis, entendeu? E a segunda hipótese era o Santos. Do Santos jogar. O compromisso com o Santos, para se tornar viável o Pacaembu, era jogar lá 4, 5 partidas por mês. E não é muito. O Santos dá mais público em São Paulo do que na Vila Belmiro. Uhum. E aí se criariam, o projeto tinha 140 camarotes, entendeu? Que se cederiam para esse clube, como é feito em qualquer lugar do mundo, entendeu? Tinha um projeto, e teve o projeto, que foi meu o projeto, que não era de um museu, esse museu que está lá, que custou 8 milhões de reais, eu tinha por 1 milhão. Custou 8 milhões, entendeu? Então, assim, e era um centro de memória, porque lá não é museu do futebol. O Éder Joffre lutou lá, a Maria Esther Bueno jogou tênis lá, tinha uma competição cultural do carnaval, resistência carnavalesca que a TV Record fazia, entendeu? Dentro daquele ginásio do Pacaembu. Tem uma piscina aquecida, que na época nós aquecemos a piscina de graça, apenas com um contrato com a Comgás, e trouxemos uma competição de polo aquático para o Pacaembu, mundial. Então ali é super viável, mas é aquela história que corre paralelo ao esporte, né? Falta boa vontade, né? Mas é isso aí, Não, Pita. falta vergonha. Maurício, falta vergonha. Não é boa vontade, não, falta vergonha. Boa vontade eles têm, eles põem a boa vontade para o outro lado, entendeu? Entendi. Tá certo, Pita. Olha, quero te agradecer demais. Esse papo foi maravilhoso. Quem entrou, tenho certeza que gostou muito de ouvir suas histórias. Você jogou muita bola mesmo. Quando eu posso, eu vejo ainda algumas imagens que o teu estilo de jogo era muito legal. Infelizmente, eu não peguei muito você jogando, porque eu sou um pouquinho mais novo, né? Já estou com 50, mas não deu para pegar muito assim você. Mas eu quero te agradecer demais. Só para encerrar, vai. Agora, a história do filme que você fez, porque falou aqui no começo, até hoje eu dou risada com aquilo. O Casagrande, o Pita, vestiário do Parque São Jorge. Passa ainda no Canal Brasil, um deles. Foram 4, na verdade. Não foi um só, não. Mas também não fui só eu de jogador profissional que atuou, não. O Casagrande estava, Vladimir estava, Muricy estava. Um monte de outros jogadores. Aconteceu eu conheci o Zé Antônio Garcia, que ele é falecido, um baita de um diretor, um cara genial mesmo. Ele estava fazendo a ECA na época, ele estava fazendo um filme. Começou o filme, o primeiro que ele fez, chamava Hoje Tem Futebol. Deve estar na Cinemateca lá, né? É um filme que fazia uma analogia entre o futebol e o balé, que é muito interessante. E depois teve um outro filme chamado Olho Mágico do Amor, que foi o primeiro longa que ele fez. Aí ele me convidou a mim e o Vladimir, nós fomos fazer uma pontinha com a Tânia Alves nesse filme, mas tinha o Ismael Ivo, não sei se você conhece, um grande bailarino. Né? Não. Um grande bailarino, Ismael Ivo. A Carla Camurati foi o primeiro filme que a Carla fez.
Então, tem Arrigo Barnabé, tinha Jorge Maltner, tinha vários outros artistas bom, e aí depois disso ele fez um outro longa que falava sobre futebol feminino, e aí ele me convidou para ter uma participação maior em um time feminino chamado Gaivotas Futebol Clube, foi rodado no Corinthians. Estava o Osmar Santos também, que fez a locução, participou do filme. Aí tem o Caetano Veloso, teve um monte de gente. E foi isso, quer dizer. O problema é que as pessoas me enchem o saco, minhas filhas, cada vez que vinham aqui em casa, hoje elas não moram mais comigo, mas cada vez que apareciam, elas me davam vai, é porque eu apareci pelado lá numa cena de sexo mas o Casa também apareceu noutra lá, e assim, não faz mal, é isso aí. Mas é uma história que eu tenho para contar, né? Quem é que não. Quem não participou não tem história para contar. E eu costumo dizer, se eu não tiver história, eu invento. Muita história para contar. Ó, Gilson Ribeiro, esse também tem história para contar, está aqui com a gente. O Gilson é amigo comum entre mim e o Zé Antônio. O Gilson, jornalista, acho que ele está morando no Vale, lá em São José, Isso, acho que ele está morando. Hoje nós trocamos uma figurinha lá. Ele escreve uns textos e eu leio os textos dele. Ele foi dono de um bar ali na Vila Madalena, que eu frequentava. E ia muito com o Zé Antônio lá nesse bar. Eu não lembro o nome do bar, o Gilson pode falar aí o nome do bar, mas era numa esquina. O Gilson vai falar aqui, ele está no vídeo, assim, o Gilson já vai responder aqui. Gilson Ribeiro, fala pra gente o nome do bar. Ô Pita, mas é o que você falou, quem tem história tem, viu, meu? Você tem muita história para contar. Essas histórias a gente vai continuar a qualquer hora, como o meu tio falou, o João falou, vamos marcar uma pizza aí com o Livinho. O Livinho, que é conhecido como Livinho no Ipiranga, né? Bom, e a loja, como é que tá? Reabriu? Não, a loja não fechou definitivamente, porque tem muita história aí para contar. Ela está apenas virtualmente hoje, né? Tô caminhando devagarinho na loja virtual, está funcionando e continuo com o atacado. Eu ainda atendo os clubes, atendo os colégios, né? Legal. Mas está de uma outra maneira, até uma maneira melhor, né? Porque aí tive problema de saúde também, 6, 7 anos atrás. Então, as coisas levaram para esse ponto e eu estou gostando do que está acontecendo, embora fique, né, às vezes estressado, às vezes nervoso, às vezes louco para sair e tal, mas acho que a gente tem que pensar e respirar e esperar Bolsonaro da vida passar, porque o Bolsonaro é apenas um símbolo, porque tem outros Bolsonaros no mundo, né? Não apenas não apenas esse nosso presidente aí, mas tem outros no mundo. Ó, Pita, só para então, o Gilson Ribeiro falou aqui, Pier Paolo, na Rua Harmonia, esse era o bar. Como chama? Harmonia. Harmonia? É. Grande tempo esse. E tempo do Pirandello também. O Gilson conheceu o Pirandello ali na Rua Augusta, Espaço Pirandello, do Vladimir e do Maschi. Tá certo, Pita. Grande abraço para você. A gente vai se falando então, viu? Obrigado mesmo por ter me atendido aqui. Foi sensacional. Espero que você tenha, como você falou, mais 30 anos, vai até 96. Vamos passar de 96. Hoje dá para ir até 110, 115. Mas não adianta muito. Sem tesão não adianta muito, viu, Maurício? É melhor morrer, viu, cara? Travou, né? Travou aí.
Mas agradeço, viu, Maurício, o convite e a hora que quiser. Deu uma travada no fim aí, mas. É, porque eu falei que velho quando não tem tesão é melhor morrer, né? É capaz de não. Por isso que travou. Mas foi censurado. Mas eu agradeço o convite e a hora que precisar, quiser, para qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado ao pessoal todo que entrou aí. Obrigado mesmo. Um abraço, Pita. Tchau.